Pessoal, terminamos nossa última aula falando sobre o estudo contextual. Aquele estudo que eu estou me propondo a fazer com vocês, em que a gente, ao invés de falar sobre assuntos abstratos, a gente vai tentar sempre, que possível, trazer exemplos do dia a dia, contextualizar aquela informação que a gente está estudando, para ficar mais simples, mais fácil de vocês absorverem o conteúdo sem ter que memorizar algumas coisas. Como vocês já viram, por exemplo, esse estudo contextual já foi interessante para vocês imaginarem a possibilidade, por exemplo, de uma teoria geral da auditoria, que não existe, a gente está inventando, né? Mas vocês já sabem agora, por exemplo, o que é risco de auditoria, porque vocês já entenderam a lógica. Vocês sabem que o parecer do auditor, ele tem apenas razoável certeza, ele não tem certeza absoluta. Vocês sabem o que é risco de detecção. Isso tudo sem vocês estudarem a fundo o que é auditoria, porque com base nos exemplos, na contextualização que eu fiz, vocês já são capazes de entender. Na hora que vocês forem na norma lá ler, risco de auditoria é isso, vocês já sabem o que significa. Quando está na norma lá, o auditor deverá realizar parecer com razoável certeza, você já sabe de onde que vem isso, por que que o auditor não tem certeza absoluta. Outro exemplo, quando vocês forem ver nas normas de auditoria, todas elas falam isso, que o auditor deverá emitir um relatório ou um parecer sobre determinada coisa. Ah, não, isso aí foi porque o professor falou lá que a auditoria tem esse objetivo, emitir um parecer. Quando vocês virem uma pergunta, falando, o auditor deve detectar fraude e erro, vocês já sabem que não. Por quê? Porque o auditor, o objetivo dele é emitir um parecer. Então, com base nesse estudo contextual, vocês já estão pegando várias informações de auditoria, de normas de auditoria, meio que sem perceber, meio que por mágica. Por quê? Mas não é mágica. A mágica é porque vocês estão estudando isso dentro de um contexto, dentro de um conjunto maior de ideias, em que permite você associar os vários conceitos sem ter que ficar memorizando. Se eu chegasse aqui e falasse, a norma do TCU, número tal, diz no seu artigo 1º que risco de auditoria, ia virar a primeira esquina ali, vocês iam já esquecer. Agora, como vocês já entenderam que o parecer é emitido com uma razoável certeza, que tem um risco de você emitir um parecer errado, né? A gente vai falar sobre isso, sobre os falsos positivos, falsos negativos. Vocês já estão dentro de um contexto, entendeu? E quando você está dentro de um contexto, fica muito mais fácil você entender o assunto. É essa a nossa proposta. Antes de começar o estudo das normas de auditoria, é importante, então, essa a minha proposta, entender a lógica que está por trás do que é a base do que é auditoria. Ou seja, essa base aqui do que é auditoria é aquilo que eu estou chamando aqui, né, ousadamente, porque não existe, né, de teoria geral de auditoria. Não vai dizer que o professor falou que existe isso não existe. É só para fazer uma comparação com aquela teoria geral da administração, que existe realmente, mas em auditoria não existe. Mas essa base comum aí, que existe em todas as normas de auditoria, é o que eu estou chamando, né, apelidando, vou botar até entre aspas aqui para ninguém dizer que isso existe de verdade, não existe essa teoria geral de auditoria, mas é como se existisse uma base uniforme daquilo que é auditoria. Isso porque muitas vezes as normas usam palavras diferentes para definir coisas em contextos variados. Mas se você souber a base, o que está querendo dizer, você vai entender o contexto. Essa é a minha ideia, contextualizar vocês. Então, por exemplo, se vocês pegarem as normas do CFC lá, sobre demonstrações contábeis, a auditoria é considerada uma técnica da contabilidade. Já para o TCU, a auditoria não é técnica nem nada, é um instrumento de fiscalização. O TCU tem vários instrumentos de fiscalização que a gente vai ver. Inspeção, monitoramento, acompanhamento. Um deles é a auditoria. Para o TCU é isso. Para normas internacionais de auditoria, é o exame independente das contas contábeis. Então, cada norma vai trazer isso de maneira diferente. Mas o importante é que vocês tenham aquela base unificada lá,
que eu estou chamando de, entre aspas, teoria geral de auditoria, embora isso não exista. Tá? Finalmente a gente vai aqui. A quem se direciona esse curso? Depois que o cara já assistiu as 2 primeiras aulas que eu falo isso, né? Mas, enfim, esse curso ele foi formatado para alunos que estão interessados em concursos da área de controle e de gestão, como tribunais de contas, controladores gerais, auditorias e alguns cargos agora fiscais tributários que exigem conhecimentos de auditoria, não só auditoria fiscal, que é um tipo de auditoria também, mas também auditoria pública, auditoria governamental. Então, nós formatamos esse curso pensando nesses concursos da área de gestão. Como eu já te falei, esse curso ele foi feito com base no edital, pegando o edital do TCU 2013, né? Eu fui lá, olhei o que tinha caído no edital e formatei esse curso com base nisso. E incluí uma coisa que não está lá no edital, que são as normas de auditoria governamental. Então, esse curso é isso. Agora, pode ser que no seu concurso caia só, por exemplo, as normas de auditoria governamental. Tudo bem, daí você vai assistir só as aulas que exigem isso. Não obstante, se fosse interessante você assistir também as primeiras aulas, que são justamente a base da auditoria. Você não precisaria, por exemplo, assistir as aulas sobre as normas do TCU, se isso não for exigido. Mas o curioso é que houve um concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal em que no edital exigia normas do Tribunal de Contas da União sobre auditoria. Então as normas do TCU são meio que paradigmas para os outros tribunais, de certo modo. Eles são utilizados de modo, vamos dizer assim, subsidiário. Quando não existe uma norma específica do tribunal, eles usam as normas do TCU assim como forma de integração, como forma de interpretação. Tá? Então, esse curso foi formatado dessa maneira, mas ele pode ser utilizado de várias outras maneiras, de acordo com a sua necessidade. Então, o que nós vamos abordar neste curso? Né? Nós vamos ter uma primeira parte, que é a parte de conceitos de auditoria, inclusive já estou falando dela. Vamos falar sobre o fundamento e surgimento da auditoria, relação da auditoria com o setor público, ou seja, como é que surgiu a auditoria no setor público. Então, a gente já falou um pouco sobre conceitos de auditoria, não falamos ainda sobre fundamentos da auditoria, mas vamos falar ainda como surgiu a auditoria, como que ela veio a ser integrada no setor público. Depois vamos falar sobre os tipos de auditoria no setor público, as dimensões da avaliação da auditoria no setor público. Isso aqui é uma coisa que cai bastante em concurso, tem caído bastante. E, finalmente, a novidade em relação ao curso anterior, que são justamente as normas de auditoria governamental, certo? Então, esse curso, ele pode ser útil para vocês de várias maneiras diferentes. Se você está querendo ter uma visão geral sobre a auditoria governamental, você pode assistir as primeiras aulas que nós vamos ter uma visão geral de auditoria governamental. Se você está estudando para o concurso, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, você pode assistir o curso inteiro, que ao longo das aulas eu vou falar sobre as normas de auditoria do Tribunal de Contas da União. Se você está estudando para o concurso do Tribunal de Contas do Estado, esse curso pode ser utilizado adaptando as normas do TCU às normas estaduais. Se você está estudando para um concurso da área de controle interno, que pede apenas noções de auditoria governamental, as primeiras aulas seriam já suficientes para você. Se estão exigidos, por exemplo, normas de auditoria governamental, você vai assistir as aulas a partir daquele ponto, certo? Então, esse curso ele é flexível, sempre com essa ideia de contextualidade. Bem, já falei para vocês um pouco sobre o que é auditoria. Separei lá na primeira aula esse radical aqui, audit, que dá origem a várias outras palavras, audiência, áudio. Enfim, e até mesmo a auditoria. Mas como é que surgiu a auditoria moderna? A auditoria, na verdade, se você for pensar bem,
ela sempre, de certo modo, existiu, né? A auditoria como conferência de alguma coisa que uma outra pessoa fez, vamos dizer assim, uma auditoria primordial, uma auditoria iniciante, seria isso, né? Você conferir o que uma outra pessoa fez. Mas a auditoria moderna, a auditoria como nós conhecemos ela hoje em dia, vamos chamar de auditoria moderna, ela tem o seu início com a explosão do capitalismo inglês. Como vocês bem devem saber, mais do que eu, século XVII houve o quê? A Revolução Industrial na Inglaterra. O capitalismo começou a ganhar forma e uma das coisas que os capitalistas gostavam muito de fazer na época era investir e a mudança que houve de paradigma foi o investimento em capital, em máquinas, para fazer trabalhos que antes eram feitos de forma manual. Outra coisa que acontecia nessa época também era que a Inglaterra era considerado o centro do mundo, era o país mais importante do mundo na época. E ela tinha a maior marinha do mundo. E ela utilizava esses navios para explorar, para fazer negócios, para conhecer novas terras, para guerrear. Era a maior marinha do mundo, a inglesa na época. Tanto é que eles falam, em alguns livros, falam que o Império Inglês era onde o sol nunca se punha, né? Porque todo lugar tinha algum navio, algum território que estava sob o comando inglês. Só que a navegação, principalmente a navegação mercante, essa que tinha o objetivo de fazer negócio, ela é arriscada. Primeiro, pelos próprios riscos da navegação em si. Depois, os riscos de piratas, de roubo, enfim, era uma atividade arriscada. Existia bastante capital para construir o navio, capital para financiar essa viagem. Então, o que acontecia? Foi nesse momento que surgiram as sociedades anônimas. Pouca gente sabe, mas as sociedades anônimas surgiram justamente na época das grandes navegações, em que a Inglaterra liderava aí o mundo, e surgiu para esconder, vamos dizer assim, quem que estava financiando essas viagens além mar, por fins tributários. Eles não queriam ser tributados, criaram as sociedades anônimas. Enfim, mas isso está um pouco fora do assunto. O problema era o seguinte: quando você juntava várias pessoas para investir numa viagem, ia lá financiar a alimentação, o custo do navio, o custo das pessoas que iriam navegar e arriscar as vidas numa viagem, você tinha o risco de eles irem lá fazer, nas Índias ou no Oriente, fazer os negócios que os donos dos negócios, os capitalistas queriam, mas eles podiam também o quê? Sumir com as riquezas, mentir acerca dos negócios que foram feitos. Ou seja, aconteceu a situação com o capitalismo de dividir pela primeira vez a pessoa que era dona da coisa, da pessoa que executava a tarefa. Ou seja, com o capitalismo e com a expansão do capitalismo e a expansão marítima inglesa, passou-se de uma fase em que você tinha os artesãos que faziam as próprias ferramentas, as próprias coisas, uma atividade familiar, para uma atividade industrial em que a pessoa que mandava, ou seja, o dono do capital, era uma pessoa, e a pessoa que executava as tarefas, ou seja, o trabalhador, ou o subordinado, sei lá quem seja, era uma outra pessoa. Então, isso aqui cria o que a gente chama de uma relação de desconfiança. Por quê? Porque, eventualmente, aquela pessoa que recebeu uma ordem para fazer aquilo de uma certa maneira, ela pode não fazer aquilo como foi combinado. Então, os navegantes, por exemplo, poderiam ir lá para as Índias ou ir lá para o Oriente Médio e simplesmente não voltar nunca mais, por exemplo. Ou então voltar e
e de um certo modo mentir sobre as negociações que foram feitas, enfim, várias possibilidades poderiam ocorrer. Então, com isso, criou-se a necessidade de fazer cumprir normas à distância. Aí começa a surgir também o direito marítimo, mas já é outra história. A necessidade de fazer cumprir normas à distância é um dos fundamentos da auditoria. Por quê? Porque você precisava garantir que aquelas pessoas que você mandou para animar, ou aquelas pessoas que trabalhavam na sua atividade lá, na sua fábrica, elas estavam fazendo justamente aquilo que você queria que elas fizessem. Porque você é o capitalista, você deu as ordens, você tem um capital, o dinheiro é seu, a máquina é sua, você quer que aquelas coisas saiam conforme planejado. Só que como garantir que isso de fato vai acontecer? Né? Como garantir que não vai ter, vamos dizer assim, um problema nessa relação entre A e o B aqui? Além disso, existia a necessidade de você fazer, já que com o surgimento do capitalismo surge também a questão da moeda, a questão de várias outras coisas, houve necessidade também de fazer a conferência dos cálculos, dos números, das demonstrações contábeis, e aí surge também nessa época, vamos dizer assim, essa contabilidade moderna. Então a contabilidade é uma forma de cobrar, de demonstrar a situação para que ela seja cobrada, tipo dar uma, como vou dizer assim, uma satisfação para o dono do dinheiro acerca do que está sendo feito com o dinheiro dele. Isso que seria a contabilidade moderna, vamos dizer assim. No caso, dar uma satisfação ao capitalista acerca do dinheiro dele. E, para garantir que esse dinheiro estava sendo bem aplicado, né, você utilizava a auditoria. Né? Você tinha que ter algum instrumento para verificar como que essas normas à distância poderiam ser cumpridas. Então, é esse que é o primórdio da auditoria. Com isso, com essa relação aqui entre uma pessoa, que é o dono do capital, e a outra, que é o agente, que pode, eventualmente, não fazer aquilo que foi combinado, ou fazer diferente, ou errar, ou causar uma fraude, ou desfalque, existe um conflito aqui entre essa pessoa e o A e o B, né? Esse conflito, ele é o que deu origem à auditoria. A relação entre o A e o B é uma relação, vamos dizer assim, de opostos, né? As pessoas têm interesses opostos nessa relação. O A, que é o capitalista, que eu estou dando exemplo, ele tem interesse em dar o dinheiro para o B, para que o B execute determinada tarefa do modo que ele queira. Já o B, ele tem interesse em receber o dinheiro, e cumprir a tarefa do modo como ela foi sugerida. Mas isso, essa relação, ela é uma relação instável, porque existe uma possibilidade de o B não fazer aquilo que foi combinado. Essa relação entre o A e o B, ela é chamada de relação de accountability. O que vem ser accountability? E por que eu coloquei esse termo em inglês? Primeira coisa, o termo está em inglês porque não existe uma tradução adequada para a palavra accountability em português. Alguns livros, algumas publicações traduzem isso como relação de responsabilidade, ou relação de satisfação, ou relação de prestação de contas. Mas o fato é que não existe a tradução correta para essa palavra accountability. E é por esse motivo que em provas de concurso, CESP, ESAF, todas as outras, usam a palavra accountability. Accountability é essa relação que existe entre o A, que
manda recursos para o B, põe à disposição recursos de B, para que ele faça determinada tarefa e tenha a obrigação, a responsabilidade de dar satisfação, de prestar contas sobre esse recurso. Essa prestação de contas, ela não é, vamos dizer assim, ela não deve ser encarada nesse ponto de vista de accountability como uma exigência, mas como uma coisa natural que o B gostaria de fazer, porque ele recebeu, essa é a situação ideal, o B recebeu recursos, então ele naturalmente ele tem essa obrigação de prestar contas, não como uma exigência legal, eu sou obrigado a prestar contas, mas sim como uma obrigação quase que natural dele prestar contas porque ele recebeu recurso. Vamos imaginar a seguinte situação, usando a contextualização mais uma vez para explicar o que é uma relação de accountability. Você trabalha fora e mantém uma empregada em casa para fazer as tarefas do lar, né, que você não pode fazer porque você está trabalhando fora. Essa empregada doméstica, para poder realizar alguma das tarefas, ela precisa de recursos, de dinheiro. Vamos supor que você, num determinado dia, tenha deixado dinheiro para ela comprar aqueles galões de água, usando aqueles bebedouros hoje, né? Aqueles galões grandes de água. Deixou lá R$20, você não sabia qual era o valor correto do galão, e você pediu, compre 2 galões. E deixou os R$20, certo? Aí, à noite, quando você chega em casa, o que vai acontecer? A empregada, ela vai chegar e falar assim, o dinheiro que você deu para eu comprar os 2 galões de água, R$20, foram gastos da seguinte forma, cada galão custou R$4,50, vezes 2, R$9. Então, eu usei R$9, os galões de água estão aqui, e os R$11 da diferença que sobrou estão aqui. Pronto. Isto, entre aspas, é uma prestação de contas, é uma relação de accountability, ou seja, a pessoa que recebeu o dinheiro, ela tem a responsabilidade, tem a obrigação de prestar contas acerca daquilo que foi feito com o dinheiro recebido. Então, essa relação de A, que manda o recurso, para B, que recebe o recurso, é uma relação de confiança. Essa relação de confiança entre A e B é chamado de relação de accountability. Vamos então contar 3 pequenas histórias para contextualizar o que seria uma relação de accountability. Aqui nós temos a história das férias no Nordeste, estamos no Nordeste, o fazendeiro e a ponte, e a lição de casa. Todas elas são exemplos de relação de accountability, porque a relação de accountability não se resume apenas à auditoria governamental ou auditoria privada, mas em qualquer relação em que você tenha uma pessoa aqui que precisa de ordens que sejam cumpridas à distância através da entrega de determinado recurso. Vamos supor que você esteja de férias no Nordeste e tenha deixado sua casa com a confiança de uma pessoa ir lá fazer uma limpeza semanal para quando você voltar, a sua casa está em ordem. Então você fez o quê? Você deu uma ordem para a pessoa, um B, entregou um determinado recurso para que a pessoa vá lá na sua casa e limpe sua casa, vamos supor, 3 vezes nesse período. Existe aí, portanto, uma relação clara de accountability. Por quê? Porque existe uma pessoa dando uma ordem, entregando os recursos e, ao mesmo tempo, existe uma pessoa com a obrigação de prestar contas acerca daquilo que foi feito com o recurso. Certo? Então, esta pessoa que você pediu para limpar sua casa durante 3 vezes enquanto você estava de férias no Nordeste, ela pode muito bem, é uma possibilidade, né?
de ela não ir nenhuma das 3 vezes. E você chegar lá, na sua casa está uma bagunça. Ou ela pode ir apenas na última vez, fazer só uma limpeza geral na última vez e dar a impressão que ela fez as 3 vezes. Ou seja, existe uma relação de conflito. Uma pessoa quer uma coisa, a outra pessoa quer outra coisa, e existe a possibilidade de um enganar o outro. No caso do B, enganar o A. Isso é uma relação de accountability. Essa relação de accountability, ela dá o quê? Ensejo à auditoria. Porque auditoria não no sentido estrito, né? Mas existem meios de você verificar que, de fato, verificar se de fato essa pessoa foi lá realmente as 3 vezes na sua casa. Como? Peça para, por exemplo, o porteiro registrar toda vez que ela for em casa. Se fosse uma empresa, cartão de ponto. Enfim, existem meios de você auditar essa situação. Mas por que existe a necessidade de auditar essa situação? Porque existe uma relação de accountability e, como tal, ela tem o quê? Uma possibilidade do B não agir de acordo com o que foi combinado. O fazendeiro e a ponte. Isso aqui aconteceu, isso aqui é um caso real. Tá? Mais uma vez, naquela ideia de contextualizar vocês. Existia, lá em Mato Grosso, uma cidade lá, não precisa nem falar o nome, porque não interessa, existiam 4 fazendeiros que dividiam uma área comum e que, para chegar na cidade, tinha uma ponte. Certo? Esta ponte aqui era essencial para que os fazendeiros pudessem escoar a produção para a cidade. Caso contrário, eles teriam que dar uma volta muito grande, para uma estrada muito ruim. A ponte, ela era feita de madeira e ela foi destruída ao longo do tempo. Esse caso foi um caso de polícia até aqui, aconteceu aí, por isso que eu resolvi trazer para vocês. O que aconteceu? Como a ponte interessava aos 4, né, eles se reuniram para poder refazer a ponte depois que ela foi destruída. Só que a ponte ficava mais próximo da propriedade desse rapazinho aqui, desse primeiro aqui, que está ao lado da ponte. Certo? Então, o que eles fizeram? Eles pegaram os recursos e entregaram para o rapazinho aqui da primeira fazenda mais próxima à ponte, com a ideia de ele construir a ponte, certo? Que havia sido destruída. Então, o que existe aí? Mais uma vez, uma relação de accountability. Alguém, no caso, os 3 fazendeiros, né, entregaram dinheiro por um quarto, para que o quarto fizesse a ponte, né, e prestasse contas de quanto custou a ponte. Às vezes a ponte pode custar menos do que eles imaginavam, ou pode custar mais. Né? O que aconteceu nesse caso aí, só para exemplificar, né? Eles deram dinheiro, o rapazinho pegou o dinheiro e fugiu para os Estados Unidos e nunca mais apareceu. E abandonou lá a propriedade dele porque já não estava dando muita coisa. Mas, enfim, essa é uma típica relação de accountability, porque existe uma possibilidade de uma das partes enganar a outra. Então, exige o quê? A necessidade de prestar contas. O que deveria ter sido feito? O quarto fazendeiro que recebeu o dinheiro ir lá, pagar a ponte, construir e depois apresentar um relatório mostrando. Não, nós gastamos tanto, então o valor é esse, sobrou tanto, vou devolver tanto, blá. É isso que é uma relação de accountability correta, né, com prestação de contas. E por fim, a último exemplo aqui, a lição de casa. Toda pessoa que é pai e mãe aqui sabe como que é difícil fazer o filho fazer a lição de casa, né? Então, o que acontece? A professora passa a lição de casa para o moleque lá,
E daí, não tem recurso envolvido aqui, né? O recurso aqui no caso é a lição de casa. E a obrigação dele é o quê? Prestar contas sobre a lição de casa. Fez? Não fez? Se não fez, por quê? Estava doente? Estava o quê? O que aconteceu? Então, o que acontece? Existe uma possibilidade muito grande da criança, do moleque lá, não querer fazer a lição de casa e ficar impune. Então, aí também existe uma relação de auditoria. O que acontece quando o menino não faz a lição de casa? Os pais são chamados na escola. Então, isso é uma forma de controlar. Então, toda relação, não só as relações formais, mas toda relação em que existe um A, que dá uma ordem para um B, e o B tem a necessidade de prestar contas acerca daquilo que foi feito, então existe uma relação de accountability. A relação de accountability também é uma relação de poder, né? Uma pessoa tem mais poder do que a outra na relação. No caso, o A tem mais poder do que a outra, porque ele pode, de certo modo, sancionar. Por outro lado, o B também tem o poder de fazer as coisas erradas, como no caso aqui do fazendeiro, e causar um grande prejuízo. Então, por isso que existe um conflito nesta relação, que nós vamos falar sobre ele na próxima aula. Por enquanto, agradeço a sua atenção e até mais.